Salve, salve, nação Coxa Branca. Hoje vamos fazer um programa um pouquinho diferente aí, visto essa última derrota acachapante diante do Londrina em casa, né? Fomos dominados pelo Tubarão e pelo Couto Pereira. Então a gente vai mudar um pouquinho aí o programa, o enfoque, a abordagem. Então vem com a gente. Derrota em casa, quarto técnico no ano, muitas coisas a serem faladas. Eu gostaria de saber se já podemos dizer que o ano de 2018 para o Coritiba acabou ou ainda podemos ter algumas surpresas. Vamos debater aqui todos esses pontos que tá aí na cabeça do torcedor alviverde, porque com esse último jogo contra o Londrina, muitas coisas passaram a acontecer no Alto da Glória. Quer dizer, acontecer não, né? Ficaram mais evidentes. E o nosso temor aí até de Série C existe, né? Porque tem que ganhar 3 jogos para não ter o risco de rebaixamento. E com o time que nós viemos jogar, eu não sei se conseguiremos 3 vitórias. Isso é muito preocupante numa Série B. Mas vamos lá. Comece. Bom, vamos falar... Acho que a gente perdeu lá, agora trouxemos o Argel Fuchs, né? Vamos falar do técnico, né? O Argel, eu nunca gostei do Argel. E se você for pegar... o retrospecto dele é um cara que conseguiu rebaixar o Internacional de Porto Alegre, um time gigante que conquistou tudo nos últimos anos. Ele conseguiu rebaixar, claro, não só ele, mas teve boa parcela de culpa ali no rebaixamento internacional. Esse ano ele estava treinando, se não me engano, o Criciúma. Ele fez 5 jogos com o Criciúma na Série B e ele perdeu todos os 5. Inclusive pro Coritiba. Então, assim, o retrospecto dele não é bom. Eu acredito, ele como técnico, eu não gosto do estilo dele, não vejo muito fruto. E aí o seguinte, essa contratação ela pode ter 2 motivações. A primeira, que eu acredito que seja, né, o que a diretoria estava pensando, que é tentar salvar o ano e subir. Só que daí eu acho uma tremenda burrice, porque você trazer o Argel para tentar subir o Coritiba, fazer um milagre, e eu acho complicado. E a segunda opção seria já pensando para 2019, né? Da diretoria de repente imaginando o Argel com um perfil, né? Para já ir conhecendo esse elenco, já ir começando um trabalho para começar 2019 com um trabalho, né, já iniciado. Se for essa opção, eu acho mais burrice ainda, porque o Argel é um treinador fraco, que não tem perfil e... eu acho que, de repente, até se for essa opção, se ele estiver pensando em 2019, eu já acho até bom que, de repente, ele caia esse ano ainda. Porque ele é um técnico que, cara, não dá pro Coritiba. Um técnico extremamente fraco. Minha opinião, então, Clenis Nath, em relação ao Argel, o 4º técnico do ano, tá? O Argel Fuchs, ele é um técnico conhecido no mercado brasileiro, né? Inclusive pelas últimas passagens que ele teve, é um técnico daquele chamado tiro curto. E ele é um técnico do tiro curto, que ele fica sempre conhecido por salvar os times do rebaixamento. Então ele salvou, salvo engano, o Criciúma em 2013 e salvou o Figueirense em 2014. Acho que foram esses os clubes que o Argel salvou, certo? Foram esses 2 times que ele salvou. Então o Clenis aí cita que podem ser 2 fatores que o Argel foi contratado. Em primeiro lugar, talvez para colocar o Coritiba, para fazer o Coritiba subir. Não é uma realidade que o Argel tá acostumado. Ele nunca colocou, por exemplo, na Série A nenhum time no G4, né? nem sequer na Sul-Americana, né? E na Série B também as passagens dele foram péssimas. Ele só sempre foi questão de queda. Então eu te pergunto, será que o Coritiba já contratou ele pensando em escapar da Série C, o Coritiba? Porque o Samir, na coletiva de apresentação, falou que o Argel veio para evitar uma catástrofe, né? E aí, então a catástrofe, o que é catástrofe na cabeça do Samir? É não subir ou é Samir? Evitar a queda? Então é complicado você saber. E em relação ao trabalho longo, ele nunca fez. O teu exemplo é o do Inter. Ele começou o ano no Internacional e simplesmente teve 11, 10 derrotas seguidas. Sim. Não, eu vou falar minha opinião aqui rapidamente sobre a escolha desse técnico. É que assim, ó, tem várias coisas. Desse cidadão. Não é. Assim, ó, a gente sabe que vários outros nomes se recusaram vir pro Coritiba. Então também tem essa situação, né? Que não restaram mais nomes pro Coritiba ir ao mercado. A outra situação é de que foi dito que em 2 horas de conversa, o Pelaipe com ele, que o Pelaipe já conhecia ele,
ficou resolvido que ele viria para o Coritiba. Então, assim, se você for falar um técnico de planejamento, não é, porque você não traz um profissional para qualquer coisa que seja e resolve tudo em 2 horas. Dado que nenhum outro técnico até então procurado, porque se sabe também que o Coritiba foi atrás de técnico antes e nenhum deles aceitou, e foi tipo assim, o que restou no mercado, né? Então foi uma série de combinação aí do Delaipe conhecer e de ser fácil pro cara vir, tava sem emprego, então tem isso de dizer assim, vai dar um gás diferente, é o cara que vai chegar no vestiário e vai fazer tal coisa, mas assim, eu acho que a catástrofe a qual o presidente se refere é o rebaixamento. Eu acho que a gente tem que trabalhar sim com essa possibilidade, é muito vergonhoso falar, é ridículo falar isso se tratando do Coritiba, dado todas as circunstâncias as quais o Coritiba entrou nessa Série B, né, que a gente já repetiu aqui 1001 vezes, e isso já é de conhecimento de todos, mas se você pensar que seriam 8 vitórias para ter chance e pelo menos 3 para não cair, e dado o que a gente viu contra o Vila Nova, contra o Londrina e tantos outros jogos, né, eu acho que é o ano todo que esse time não dá segurança, eu acho que para eles... Se chegasse no ponto de dizer assim, puta, a gente realmente tem chance de cair pra Série C, aí o negócio apertou, e eles quiseram trazer um cara muito louco que chegou na entrevista e falou assim, a gente vai jogar por uma bola, a gente vai começar a bater, a fazer nos treinos batida de escanteio e falta, ou seja, é jogar por uma bola e tentar se fechar, né, porque a nossa zaga também é só o Wilson que salva, porque o resto, lateral não tem, zaga completamente defasada, só a gente vê os lances que a gente toma gol, coisa mais ridícula do mundo, criação no meio de campo não existe, então realmente a única chance do Coritiba começar a fazer gol, né, sem ser de Wilson batendo pênalti, ou gol cagado, ou gol contra, é a gente começar a pensar nessas bolas paradas, né, tipo assim, modo Marcelo Oliveira ativar. Exatamente. Quer ver uma coisa? Lá na época de campanha, o Samir, em uma das entrevistas para a TV Couto, falou o seguinte, que ele embasaria todas as suas decisões e contratações em critério e convicção. Na semana passada saiu um edital do presidente falando que ele confiava, ele e seus pares confiavam tremendamente no acesso do Coritiba, isso foi antes da derrota para o Londrina, e um dos 3 motivos que ele colocou lá era porque os jogadores confiavam muito no trabalho do Tcheco como treinador, e por isso eles acreditavam que o Coritiba ainda poderia subir. Alguns dias depois, acho que nem uma semana depois, ele tira o Tcheco de técnico e anuncia o Argel. Então, para onde foi essa convicção toda? Foram 3 passos. O primeiro, ele escreveu essa carta, esse edital para a torcida, dizendo que acreditava muito no acesso, porque os jogadores jogariam pelo Tcheco. Aí o Coritiba perdeu para o Londrina, a única pessoa a comparecer na coletiva foi o técnico, foi o Tcheco lá, sozinho, encolhido, na pior situação do mundo, entende? Que eu acho que nesse momento, a diretoria tem que colocar a cara sim. Entendeu? É um momento delicadíssimo ali e o técnico ter que responder coisas assim, extracampo, sozinho. Segunda coisa. E a terceira foi dizer 6 dias depois que estava Argel Fuchs contratado, sendo que 6 dias antes dizia que acreditava no acesso porque o Tcheco era o técnico. E porque as contas estavam em dia. Então eram as duas premissas aí do acesso, eram coisas que você não bota em campo para jogar. Você não bota o Tcheco para jogar, você não bota o Tcheco para fazer os caras melhorarem, porque eles não têm qualidade, são limitados, e você não coloca as contas em dia para jogar em campo por você. Então foram pontos assim ressaltados que a gente leu e falou, tá, mas e daí? E o perfil dos 4 é muito diferente. Sandro Forner tem um perfil que era o cara que vinha da base, do Sub-20, né? Inclusive até o Samir ganhou muitos votos lá na eleição, porque ele sabia de cabeça o time do Sub-20, que estava disputando aquela Copa lá, né? E o técnico. E aí, naquele debate, se vocês não se lembram, ele sabia de cabeça e questionou outro candidato na época que não sabia responder. Tá, esse é o perfil, Sandro Forner, ele confiava no trabalho do Sandro Forner. Aí contrata um técnico, Eduardo Batista, o técnico mais caro da Série B. Daí ele pega um Tcheco, que também, apesar de ser um cara que é ligado ao clube, que tem uma história, é diferente do Sandro Forner. É um perfil diferente. E agora o Argel Fuchs, 4 técnicos em um ano. Um ano não.
9 meses. 9 meses, 4 técnicos. De repente dá tempo de demitir o Argel ainda, né? Não sei se não é o time brasileiro das 3 séries, pelo menos, que estão rolando, A, B e C, pelo menos é o time que mais teve técnico, Curitiba, 4. Complicado. E falando nisso, veja aí o vídeo que nós vamos colocar. Na entrevista lá também o Samir falou sobre essa questão de contratação de vários técnicos durante o ano. E ele chegou a ficar... Ele colocou assim, tipo, porra, a gente teve 3 técnicos diferentes em 2017, como se fosse um absurdo, né? E realmente é um absurdo, a gente tá, só que agora a gente tá no 4º na gestão dele, em 9 meses. Veja aí. O Coritiba hoje tem a gestão do futebol muito ligada às pessoas do G5, que não tem essa experiência de mercado, essa experiência financeira, a experiência técnica até de lidar com o futebol. Então, na nossa visão, o correto seria contratar um gestor do mercado que tenha essa experiência, que conheça os aspectos técnicos e econômicos. Seguindo na onda do critério, né? Ele falou aí dos técnicos, a gente viu que, né, não se manteve o que ele falou. Outra coisa que foi falada, ele falou aí, veja aí também, sobre o número de jogadores no elenco. Tamanho do elenco, 36 atletas, pelo menos 1/3 de jogadores da base no primeiro ano, contrato de jogadores da base por 3 anos no mínimo para que eles subam profissional. A partir desses parâmetros, é esse gestor que a gente vai trazer do mercado que vai tomar as decisões e aí ele vai ser cobrado pelos resultados. Então, né, a proposta era no máximo 36 atletas no elenco. Com algum percentual da base ainda, com né? 1/3 sendo da base. E esse 1/3 bateu. Só que os 36 atletas, inclusive ele criticou no vídeo, né, que o atual elenco, na época, tinha 42 atletas. Ele tratou isso como um absurdo, né? Aí eu entrei no site do Coritiba, hoje puxei os atletas do elenco profissional e, coincidentemente, a gente está com 42 atletas no elenco profissional. Isso sem contar, por exemplo, os jogadores que já jogaram esse ano e não estão lá. Por exemplo, o Marcos Moser jogou o Paranaense. Tá no Aspirantes E agora. tá no Aspirantes. E ele não tá marcando lá. Matheus Bueno jogou Brasileirão, não tá marcando lá. A gente tem o Benítez, que já saiu, que não marca lá, obviamente. Mas que jogou também. E se a gente pegar também no plano de metas... Lá no plano de metas, eles colocam, né, que o Coritiba tinha, em média, nas últimas gestões, cerca de 20 contratações por ano, e que esse número é absurdo, é um número muito alto. Esse ano a gente fechou 19 contratações. Então, é meio complicado. Você vê que... É incoerente o discurso. É incoerente. Não tem critério, não teve, né, uma convicção. Então você vê que o que foi falado na hora que apertou não foi o que foi executado. É diferente. Né? Então é complicado. Aí tem essa questão dos técnicos. E aí você tem, por exemplo, critério. Critério e convicção, cara. Como é que você tem convicção de contratar um zagueiro como o Alan Costa? Você faz um contrato de 2 anos com o Alan Costa. Ele joga 3 jogos. 3 jogos, foi mal nos 3. E aí ele é afastado, foi para o Aspirantes e não joga mais. Então, que convicção é essa que com 3 jogos você não deixa o cara jogar mais? Ou que falta de critério foi utilizado, né? A falta de critério na hora da contratação, que o cara chega e não tem a mínima condição de jogar pelo Coritiba. E isso foi no Paranaense. Não foi no Brasileirão, que tem um nível maior. Ele foi humilhado no Paranaense por jogador do Foz, cara. Então, quer dizer, ou foi uma falta de critério na hora de avaliar e trazer esse jogador, ou uma falta de convicção de manter ele. Então, assim, a gente vê que muito do que foi falado não foi executado. E, de repente, na hora do desespero, né, foi do jeito que deu. Tá aí, a situação do Coritiba. A chapa entrou criticando o que as outras gestões faziam e acabou fazendo as mesmas coisas. Igual ou pior, né? Igual ou pior. Então, é bem complicada essa situação. Eu vou puxar o gancho do que você falou do técnico, né? Que foram 4 técnicos. Isso não só onera financeiramente o clube, porque você gasta com rescisões, gasta com pagamentos de salários. Imagine, o Coritiba contratou 3 técnicos esse ano, 2 deles técnicos extremamente caros. Mas como isso também prejudica o trabalho de longo prazo. Vale lembrar que o Sandro Forner foi efetivado numa escolha do Augusto, com a diretoria, porque o Augusto foi o primeiro nome colocado como novo nome, né? Seria o departamento de futebol. Na entrevista que o Samir concedeu para nós em dezembro de 2017,
Ele falou muito sobre essa questão, ainda a gente não tinha, assim, muitos nomes pra gente conseguir falar com ele. Mas existia o nome do Augusto, e o que ele falou sobre o Augusto foi que o Augusto foi um dos caras, assim, que mais elogiou o Sandro Forner, que mais achou que seria muito bom o Sandro Forner ser o técnico. Porém, o Augusto não era a primeira opção dessa diretoria. O Samir falou na entrevista que o nome, né, todo mundo sabe agora, era o que estava no Paraná, o Pastano. Aliás, já saiu do Paraná. Sim. Foi demitido do Paraná, até porque você vê o nível dos jogadores do Paraná nesse ano na Série A. Imagina. É triste. Mas era para ter vindo ele, e ele afirma na entrevista que por questões de conflito ele se acertou lá e acabou não vindo. Tá, aí, primeiro ponto. Então, o cara que eles tinham em mente, eles só tinham um nome, era esse. Aí, a justificativa para Augusto ser efetivado era de que ele já estava no clube, tinha aquela coisa que eles adoram, que é a identificação, que é saber como o clube funciona e tal, e ele era uma parte técnica. E aí seria o segundo nome, que é o Pereira, que seria o cara que efetivamente iria conversar com os jogadores, iria ser Relações Públicas, Departamento de Futebol, aquele blá 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 todo, né? E o engraçado Augusto e Pereira caíram depois de Sandro Forner, porém, Sandro Forner, Augusto e Pereira juntos montaram o elenco. Porque o Samir deixou muito claro que já em dezembro o Augusto já estava intermediando conversas com o agente de jogadores. Então, o time que nós herdamos agora, que é Argel Fuchs, que Tcheco, sei lá mais quem ainda, o Eduardo Batista, sim, vai ter que treinar, eles não tiveram nenhum poder de decisão sobre isso. Talvez o Tcheco, porque já estava no clube, mas assim, talvez o Tcheco nunca tenha imaginado que ele ia ter que ser técnico do Coritiba nesse ano, né? Porque o discurso de convicção, de seguir trabalho, de planejamento dessa chapa era o mais forte. Dentre todas as outras chapas, eram 3. Todas as outras falavam em planejamento de subir, subir e subir. A chapa do Samir falava em austeridade financeira e planejamento, né? Estamos indo então para o quarto técnico, o elenco montado tá aí, o mesmo número do ano passado. A captação de jogadores, relações públicas, deu tudo errado, porque Eduardo Batista caiu no segundo turno, Sandro Forner caiu no primeiro, então foi um técnico por turno. Então aí você não vê convicção. Aí você não vê que o trabalho realmente lá atrás, quando começou em dezembro, realmente foi bem pensado. E sabe qual é o maior problema nisso? É que a diretoria demorou muito para reconhecer isso, para chegar a público e dizer que eles estariam fora, ou chegar a público, até agora eles não disseram que erraram, né? O nosso presidente chega a público e fala que acredita em acesso ainda, quando que 95% da torcida não acredita. A imprensa não acredita mais. A gente estava falando aqui de 3 vitórias para não cair. Tem que lidar com a realidade. Sabe, existe a chance matemática, mas a chance em campo, se o Coritiba tivesse tido um péssimo começo de campeonato e agora estivesse correndo atrás, a gente falasse, não, eles estão jogando bem, estão ganhando, aí seria outro papo, a gente acreditaria. Se fosse azar, né? Tipo, bola na trave que não entra, mas não é, a gente vê que não é isso o caso. É ruindade mesmo, sabe? Numa das piores Série Bs. Então, assim, e outra coisa também que tem que ser falada aqui é o seguinte... Muitos dos que estavam a favor da diretoria, que na internet, né, que é o nosso principal meio de comunicação, diziam, vocês estão com birra porque o Coritiba perdeu a decisão do campeonato estadual. Não é só isso. Além da gente perder a decisão para um time que jogou bola, tá? Porque o rival jogou muita bola, aquele 2-0 eu achei que ficou barato na Arena da Baixada. A gente perdeu a chance de passar para a quarta fase da Copa do Brasil, sendo que a gente enfrentou times ridículos. E a gente só passou do Parnaíba, que é um time semi-amador, no roubo. Isso, assim, calamidade. Só que a gente passou da a gente foi até a terceira fase, né? A gente fez um jogo patético no Couto Pereira contra o Goiás, que já era um adversário de Série B. E os dirigentes disseram, nós consideramos positivo ir até a terceira fase. Um time do tamanho do Coritiba se contentar com terceira fase de Copa do Brasil... Contra o Goiás ainda. Contra o Goiás, sabe? Isso ali já ligou alerta. Mas Sandro Forner continuou. O trabalho dele em março, todo mundo já contestava. Ele ficou até abril, cara. Ele terminou o Campeonato Paranaense, não sei por quê.
Sabe, o trabalho já poderia ter começado para a Série B antes da Série B começar. Não, esperaram o primeiro jogo da Série B acontecer para ver que realmente o cara não tinha mais elenco nenhum na mão, não tinha nenhum culhão para jogar uma Série B, porque para você jogar a Série B não é jogar sub-20 do Campeonato Brasileiro. Não é você botar a piazadinha ali que vai jogar, se errar pênalti a torcida ainda aplaude, né, como aconteceu na final do campeonato. Não é, não tem paciência. Então, assim, foi uma infinidade de erros, foram uma infinidade de contratações absurdas, de erradas, que até agora a gente não teve explicação. Alan Costa veio por minutagem. Ele ganhou um contrato de 2 anos por o critério utilizado técnico foi a minutagem do Alan Costa. Então, assim, coisas absurdas, sem explicações, e que a diretoria poderia chegar agora, que o negócio tá feio, e falar assim, olha, a gente errou, a gente fez isso, a gente fez aquilo. A gente pensa assim, assim, assado e pronto. Mas aí, cara, você chega e fala que acredita no acesso por causa do Tcheco, seja depois você muda de técnico. Então, assim, eu não sei, a boleirada deve amar esse clube, né? A boleirada deve amar o Coritiba, porque é teta, é casa da mãe Joana. Assim, o Rodrigo Ramos, por exemplo, escolhe quando vem treinar, né? Aí Ele sai de quando férias, ele tá assim, e tal, não me perturba. Então, mês já que fora. você tocou em Rodrigo Ramos, o próprio Tcheco também expôs aí o Cadi, né, que tá acima do peso, o Rodrigo Ramos. Cara, então, a roupa suja se lava em casa, não, mas o troço tá o indo... empresário, né, o Gianfranco Petruziello, a gente sabe que a empresa dele tem vários jogadores há tempo já no Coritiba, então a gente sabe que o cara tem jogador ali. O cara teve que chegar a público, fazer a lavação de roupa suja a público no Twitter, pra, assim, se expondo completamente uma situação interna do clube. É ridículo, né? Porque assim... É patético. Patético, Não, não é uma coisa de um time profissional, não é uma postura de um... Esse clube de bairro. Então é complicado. E para fechar esse gancho aí, para vocês verem como que eu acho que o Argel tá totalmente desnorteado, dessituado que tá se passando no Curitiba. O cara chega e me fala que um time que tem atacantes na qualidade de Bruno Moraes, Jonatas Belusso. Daí ele fala que meias nós temos o Ian, que é um baita jogador, um Alisson Farias. Falando como se fossem os melhores jogadores da Série B. Ele falou que eram os melhores 10 do Coritiba. Ele falou que nenhum clube tem um trio de atacantes que nem a gente, que é Alexandre, Jonas ex-jogador e o Bruno Moraes. E aí sorte você de quem vê, não tem, né? E aí você vê como que o cara tá completamente perdido. Tiraram o cara das férias lá, ele devia estar jogando videogame lá, chamaram, vem aqui treinar o Curitiba, pelo amor de Deus. E ele falou que ele vinha namorando já o Curitiba há 3 anos. Eu imagino mesmo. É lógico, né? Você olha pro Curitiba, pô, qualquer um quer maravilhoso. vir treinar aqui e treinar e ganhar dinheiro. Entendeu? Até eu também tô namorando o Curitiba. Agora, se quiserem contratar de técnico aqui. você vê uma coisa completamente incoerente. Eles tiraram o Cadi do time titular. Eles tiraram porque falaram que o cara tá 4 quilos acima do peso. Que pra um atleta profissional, em uma semana ele perde esse troço. Aí tem isso. Comia coxinha lá no ProTorque, né? Mas aí o Rodrigo Ramos, que ficou no começo do ano, ninguém nem sabia o paradeiro do cara. Né? Tava na Woods lá. E agora ele não tava treinando, daí disseram que ele foi afastado por 10 dias. Eu acho que, assim, afastado, o cara tá viajando, o cara tá de boa. Se você quer fazer uma punição pra ele, fala assim, você vai vir treinar todos os dias em tal horário. Se você não vier, aí rua. Não, é legal, né? Tipo, o Rodrigo Ramos não aparece pra treinar, né? Não chega, não vem no clube, né? Fala, beleza, então nós vamos te dar mais uma semana de punição. Não, e ele chegou e foi colocado como titular no jogo. O cara chegou e já chegou jogando. Essa declaração do Argel aí, dos jogadores, né? Que qualificado e tudo mais da Série B, me faz lembrar o Bacelar no começo de 2017. Que o nosso elenco era farto de craques. Recheado de craques e era recheado e que não ia decepcionar. É isso aí, meu amigo. Curitiba virou hoje. Olha, eu vou Quer piorar a situação? Vou lembrar do Campeonato Paranaense, o Curitiba, se não me engano, cara. Vamos puxar aí depois. Se não me engano, o segundo turno do Campeonato Paranaense, o Curitiba foi lanterna do grupo. Foi. E o Curitiba só não caiu para a segunda divisão do Campeonato Paranaense, salvo engano, por 3 ou 4 pontos. Porque empatamos tinha sido uma campeão e ganhamos com o Rio Branco. Não, mas daí como tinha sido campeão da Taça de Não, mas assim, ó, se tudo não bem, tiver... mas em termos de pontuação. Sim. Então, cara, é um negócio Você já ridículo, imaginou ridículo. o Coritiba, tá? O clube mais tradicional de campeonatos paranaenses, o clube que sempre entra como um dos favoritos a ganhar o título, com o pé nas costas. Disputando pra não cair. Não,
Imagina se cai. Você imagina se cai pra Série B do Já Paranaense. Com 2 meses de nova gestão, com 2 meses de Sandro Forner, entendeu? Era o que era pra ter acontecido. A gente não caiu. Até isso foi na cagada. A gente não ser rebaixado do Campeonato Paranaense. Incrível, amigos. Finalizando o programa. Puta aqui nessa Eu merda. prometo. Vamos só citar aqui os confrontos em casa que a gente vai ter agora até o final da Série B. Pra mim, o ano do Coritiba acabou. Eu acho que a gente não vai mais ter acesso bosta nenhuma. Eu acho que agora a gente tem que lutar pela melhor posição possível nesse campeonato, porque é uma questão de cotas, tá? É muito triste pensar nisso, né? Porque o nosso maior rival provavelmente não vai cair, ele vai estar na Série A no que vem, e daí a disparidade financeira entre os 2 clubes da capital vai se tornar ainda maior. Então, aí muito obrigada a todos os envolvidos nisso aí. Bom, nós vamos ter em sequência dentro de casa Avaí e Juventude, CSA, Guarani, Goiás e Fortaleza. São 6 jogos em casa, mesmo que o Coritiba, assim, acontecesse um milagre de Deus, ganhando todas essas em casa, o Coritiba ainda não subiria. Então, é isso. Ficar ponto fora. E lembrando que, última rodada, Couto Pereira, Coritiba e Fortaleza. O Fortaleza pode vir aqui levantar a taça de campeão da Série B. Pra fechar o ano com chave de ouro, assim. Maravilhoso. Rogério Ceni técnico. Rogério Ceni dando volta olímpica no Couto Pereira. Ah, cara, daí, ó, Deus livre. Aí eu não quero nem pensar. E, ó, outra coisa, vamos falar sério agora. Eu nem acompanho a Série A mais porque não me pertence. Mas o Z4 da Série A, salvo engano, tá Paraná Clube, Chapecoense. A Chapecoense parece que conseguiu escapar. A Chapecoense Saiu? agora. Saiu. Tá, Afundou o Vasco. Vasco. Quem mais tá na... O Vasco, Esporte. o Vasco, inclusive, tem 86% de chance de queda já, segundo o matemático Tristão Garcia. E quem que é o quarto lá? É, o Paraná, Esporte, Vasco. Ó, se cair esses 4, se cair Vasco, Esporte, Paraná... E a Chapecoense, vai? Chapecoense vai cair. Ou porque tá entre o Botafogo também. Não, daí pior Se ainda. cair, ó... Cara, é nós certo. estamos fudidos ano que vem. São 2 vagas só. A gente conseguiu enfiar no E meio olha do rabo a Série B mais fácil de todas, porque essa Série B é ridícula. Você vê jogos dessa Série B e fala, meu Deus do céu, com um pouquinho de mais qualidade você... Gente, Fortaleza. Fortaleza na Série C e o Fortaleza simplesmente... CSA também. Galera, deu pau, o negócio que eu vi rapidinho no Lan House e pegamos. É o Ceará que tá... Então, é praticamente 2 a 3 vagas a menos ano que vem. Não é? Porque um time que na Série B normalmente faz campanha, já bate e volta, né? Exatamente. São times que muito provavelmente vão fazer o que a gente devia ter feito esse ano, que é sobrar na Série B. Então você trocar um CSA e Fortaleza por provavelmente uma Chapecoense, Sport e Vasco, cara, é absurdo. Nós vamos ter E eu que vou fazer falar uma muito coisa trabalho que é também. dolorido de ouvir pra vocês, hein? Paraná vai voltar mais forte que a gente pra subir ano que vem. Paraná vai ser um mais concorrente difícil pra gente. Vai. Sim. Os caras têm um histórico de um ano de Série A. Sim. Entendeu? A estrutura do Eu não Paraná sei como é é que menor fica que a a do cota Curitiba. de televisão, provavelmente o Paraná vai ganhar mais do que o Curitiba. Não, e o Paraná é um time que tem uma estrutura mais barata que a do Curitiba. Tem um estádio menor, tem um clube que tem, acho que, um custo administrativo, de repente, mais baixo que o do Curitiba. Sim. Em termos de dívidas também, pagamento de juros e tudo mais, o Curitiba também tem um número maior, é um clube que tem uma estrutura maior, né? Sim, bem maior. Né? Então a gente pode se complicar gravemente em 2019. E quem que vai pagar essa conta aí? Fomos como colocamos lá no post, né? No Instagram. Segundo aí o nosso querido Napoleão Almeida, do UOL, Grande, não, porra. a conta mais ou menos vai fechar em 100 milhões, se o Curitiba deixar de subir em 2019 para a Série A. Que são até 100 milhões, né? Considerando todos. Ainda bem que nós economizamos 2, né? Esse semestre. Muito bom, porque daí Aí falta só 98. Sabe pra onde vai esses 2 milhões? Para as ações trabalhistas que entram contra o clube. Título de execução extrajudicial. Aí paga a conta para ex-jogador que passou por aqui em 2015. E aí vai nisso aí o nosso superávit. É difícil, senhores. Vambora? Antes que processe. Vamos. Então é isso. Então vamos lá então para os recados paroquiais. Ah, é verdade. Vamos mandar abraço essa semana. Fale. Bom, Um abraço pro Schumacher. vou mandar abraço para uma queridíssima e grande atleticana, Marina Simas. Eu achei uma parceira aí que gosta de viajar para curtir o futebol, não apenas o seu clube do coração. Eu acho isso muito válido. Um beijão para ela aí que mora em Mandirituba,
Tá uma cidade muito bonita, muito linda, e ela é uma menina muito legal. Diz que ela gosta de viajar, né? Já vim viajar pra ver o Atlético, sabe? Não, brincadeira. Eu vou mandar um abraço pra ela também. Mandar um abraço pra ela, a gente foi... E pro Foi pra nosso Porto amigo. Hã? Nosso amigo. Que amigo? Teu amigo, né? Um abraço pro Furlan também, que foi com a gente lá, fechamos o carro e fomos pra Ponta Grossa e assistiu o jogo do Operário. Muito bacana, foi bem legal. Tem gente que criticou a gente, mas não dá nada. A gente foi lá, gosta de futebol, a gente foi assistir lá. Então, fica aí o meu abraço pro Furlan e pra Marina. É isso aí, não tem abraço pra ninguém, infelizmente. Tá puto, o Gigi tá pistola. O Gigi realmente ele nunca na história da TV Couto deixou de mandar abraço. Meu Você Deus. vê o nível que chegou. Né? Meu Deus do céu. Deixa eu mandar um abraço pra um cara que faz tempo que eu não mando abraço. Ai, meu Deus. Rogério Luiz Ferreira Júnior. Meu Deus, o maior torcedor da história do Curitiba. Doutor Rogério, um abraço Fala. pra você. Abraço. Nós. Chega, vambora, Chega. semana que vem a gente volta e vamos achar mais coisas pra nós criticar aí, porque tá Se difícil. é que é possível, né? Sempre é só cutucar lá que acha. Então a gente volta semana que vem aí, fique com Deus, acompanhe nós nas redes sociais lá, Facebook, YouTube, Twitter e no Instagram. E tchau. Comente lá o que você acha da diretoria. Não faz o Miguel Fala Bela, como é que o Miguel Fala Bela fazia no final do vídeo show? Não é da minha época esse dia. É porque tinha um videogame, né? Ele fazia assim, Angélica, então, vamos rezar, que é feia coisa. Abraço.